O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Padre, só um rápido alerta. O carro de placa KKD 2286 está com o farol aceso. Se for de alguém daqui, por favor, corre lá para não acabar a tua bateria. Muito bem, caros irmãos, meditemos em poucas palavras a grande mensagem que o Senhor nos transmite nesta celebração. Leitura do livro do Gênesis, lá no começo, quando Deus cria o homem e a mulher. Depois, segunda leitura, carta aos Hebreus. E finalmente o Santo Evangelho, onde Jesus mais uma vez confronta os fariseus. De vez em quando acontece esse confronto. Jesus contra os fariseus e também saduceus, mestres da lei, vários grupos religiosos. Na carta aos Hebreus, Deus está apresentando Jesus como sendo o iniciador e consumador de nossa fé, de nossa salvação. Ele, portanto, é quem inicia nossa santificação e leva à consumação. É muito importante, é necessário que vocês mentalizem bem estas palavras, esta lição, porque é uma resposta à primeira leitura. Porque Deus criou o ser humano em estado de perfeita sintonia com Ele mesmo, com o Criador. Num dado momento, o homem pretende ser autossuficiente, decidir por si só o certo e o errado, o bem e o mal, e ele então se prejudica, porque Deus é que é a fonte de perfeição. Deus não abandona a criatura à desgraça,
mas ele se faz carne para salvar essa carne. Por isso que nós falamos que a carta aos Hebreus, nesta Santa Missa, e é compreensível, é uma resposta à primeira leitura, porque apresenta Jesus como sendo aquele que inicia nossa restauração, nossa salvação e leva à plenitude, leva à consumação, sempre levando em conta nossa aceitação, nosso livre-arbítrio. Ninguém é marionete ou boneco nas mãos de Deus, absolutamente. Deus nos fez livres e nesta liberdade quer que tenhamos uma postura de aceitação diante da oferta de salvação que Ele nos faz. E o Evangelho de hoje tem muito a ver com o que nós já descrevemos aqui, da carta aos Hebreus e do livro do Gênesis. Os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo. Que triste isso, né? Isso aconteceu com muita frequência. Por quê? Porque a presença de Jesus os incomodava. Jesus era coerente, era fiel à lei de Deus. Muitos fariseus não eram. Fingiam ser bons religiosos, quando na verdade não eram. E vocês sabem que a pessoa de vida errada se sente incomodada por aquele que é justo, que é puro. Não é verdade, minha gente? Pois é, desse jeito. E eles estavam sempre tentando colocar Jesus em apuros. Aqui, eles estão usando o nome de Moisés para confrontar Jesus. Eu tenho dito aqui diversas vezes, creio que vocês se lembram, Moisés é uma figura de grande importância, principalmente no Antigo Testamento. Porque Moisés foi aquela pessoa de quem Deus se serviu para comunicar a sua santa vontade a todo o povo. Moisés era o intérprete, era o intermediário no Antigo Testamento entre Deus e o seu povo. De tal maneira que o membro do povo que fosse contra Moisés, que falasse mal de Moisés, seria mal visto e até punido, dependendo da situação. Então os fariseus maliciosamente tentam fazer Jesus se atirar contra Moisés. Maliciosamente, os fariseus perguntam: Senhor, Moisés permitiu o divórcio. O que é que o Senhor tem a dizer? Olha que pergunta maliciosa, né? E então Jesus responde com muita sabedoria, não tinha como ser diferente. Ele responde: Moisés permitiu isso aí por culpa de vocês. Culpa de vocês que têm um coração duro, que são cabeça de pedra. Ah, meu Deus. O próprio Jesus falando assim, é porque a coisa era séria, né? Mas antes de Moisés não era assim, não. Antes de Moisés, Deus os fez homem e mulher e disse que seria uma só carne até o fim da vida. Uma só carne aqui significa um só dia a dia, uma convivência próxima. Muita gente logo pensa, uma só carne tem sexo no meio. Pode ter, pode não ter. Isso é muito relativo. A expressão uma só carne significa uma só vida, um só cotidiano, um só dia a dia. Antes de tudo, significa isso. Memorizem bem isso aí. Então, enquanto os fariseus, pretendendo atirar Jesus contra Moisés, se mantinham na prática do divórcio, Jesus responde mencionando uma autoridade muito acima de Moisés, que é o próprio Deus. Essa autoridade acima de Moisés é a autoridade de Deus, e devolve ao matrimônio duas qualidades importantes e essenciais: a unidade, ou seja, um homem e uma mulher. Não pode ser um homem e 3 ou 4 mulheres, como acontece tanto hoje em dia aí por fora, né? É engraçado como tem gente que até faz graça dessa realidade. Não, ele tem a esposa legítima e tem as clandestinas. Devia não ter as clandestinas, está tudo errado.
Tudo errado. Apenas um homem e uma mulher como determinação de Deus, como determinação do próprio Jesus Cristo. E ponto final. E sua indissolubilidade, eita palavrona grande, vem de indissolúvel, aquilo que não se desmancha por poder humano. Somente o próprio Deus desmancha o matrimônio ou a morte. Com a morte, o laço matrimonial é desmanchado, é quebrado. Exatamente. Aí não deixa de haver quem pergunta, mas padre, se o casal se encontra lá na eternidade diante de Deus, como é que fica? Eles podem até se lembrar que lá na terra foram casados. No céu não tem mais a vivência do casamento. Não precisa disso. Simples assim. Não há o que especular aí. O próprio Jesus ensina que no céu não haverá matrimônio. Serão todos completamente felizes diante de Deus. Aliás, sexta-feira passada, dia de Santa Teresinha, ela pronunciou uma frase interessante. Veja que sabedoria esta santa tinha, e tem ainda, né? Ela disse certa vez, no céu, Deus fará todas as minhas vontades, porque aqui na terra eu não fiz essas minhas vontades, somente a dele. Interessante isso, né? Porque lá no céu, a vontade dela vai coincidir totalmente com a de Deus, por isso que é um céu. É muito bom. Então, Jesus está restaurando o matrimônio que, por causa da dureza do coração dos homens, Moisés tinha tolerado a infração, a desobediência de algumas notas essenciais dele. O que nos interessa aqui, acima de tudo, é apresentar Jesus como restaurador de todas as coisas, aquele que recupera a criação, tirando-a da desgraça da qual ou na qual foi jogada pelo primeiro homem. E essa restauração Deus quer fazer em todos nós. Todos nós temos, infelizmente, más inclinações, temos más tendências. Na pessoa de Jesus, portanto, temos a fonte de graças, a fonte da salvação, que nos faz conformes à vontade do Senhor. Esta vontade é perfeita, visa nos levar à total libertação. É exatamente isso que está dito aqui na carta aos Hebreus. Convinha de fato que aquele, que é Jesus, né? Por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação. E acrescenta, por meio de sofrimentos, porque o sofrimento é uma das consequências da ruptura do ser humano com Deus. Deus quis, Ele quis assim, Ele quis mergulhar no sofrimento para destruí-lo pela sua gloriosa ressurreição. Mas acontece que o Evangelho apresenta pontos que são muito espinhosos, que causam muito sofrimento em tantas e tantas pessoas. Quando o Salvador diz assim, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Eita! O que tem de matrimônio fracassado por aí não é brincadeira, né, gente? É terrível. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outra, cometerá adultério. Bom, primeiro, é importante entender que o divórcio ao qual Jesus se refere aqui é o divórcio religioso, que Moisés tolerava, permitia que acontecesse. Não tem nada a ver com casamento civil, não. Vocês botem na cabeça de uma vez por todas que para Deus e sua igreja, matrimônio civil não conta, não é casamento de verdade, só vale para a lei dos homens. É interessante como algumas pessoas vêm conversar conosco, aí faz questão de dizer que foi divorciado. Bom, é bom informar, não faz mal.
faz parte do processo, né? Mas o divórcio só vale para a lei dos homens. Para Deus isso não conta. O que conta para Deus é o matrimônio sacramental, porque foi esse que o próprio Deus estabeleceu. Quer dizer, padre, que existiu o divórcio também no religioso? Sim, havia, porque Moisés tolerava. Jesus cancelou esse divórcio no religioso, não existe mais. Tanto é que ele recorda, no princípio não era assim. No princípio Deus estabeleceu que os dois fossem uma só carne, portanto, que Deus uniu, o homem não separa. Só o próprio Deus ou então a morte. Que fique bem claro, no tempo de Jesus não havia essa distinção. Casou no civil, casou no religioso. Que conversa. Só tinha um religioso e ponto final. E assunto encerrado. Mas, padre, como fica a situação daquele matrimônio fracassado? Isso é muito complicado de avaliar. Primeiro tem que ver se o problema não está no próprio casal, no gênio difícil que os dois carregam, ou pelo menos um dos dois. Isso é muito complicado, tem que ver cada história. Vocês não pensem que numa pregação vamos dar uma receita pronta, porque não é assim. Temos que examinar cada situação em particular. Segundo ou terceiro, não sei mais, eu quero apenas recordar que existe o que se chama declaração de nulidade. Não é anular casamento coisa nenhuma. Declarar nulo é dizer que o matrimônio nunca nem existiu. Teve a celebração, teve o padre, teve tudo aquilo que se... Até festa, Coca-Cola com refrigerante, não sei o que queira mais, teve até festa. Hoje em dia tem gente que não se casa porque não pode fazer festa. É uma tristeza com a concepção dessa, né? Como se Deus exigisse uma festa. Que festa que nada. O que Deus exige é o consentimento do casal em viver sacramentalmente sua vida conjugal. Se tem festa, recepção ou não tem, isso aí é muito secundário e até terciário também. Pois bem, declarar nulo é dizer que uma celebração não funcionou, não surtiu efeito apesar das aparências. Isso tem acontecido muito, infelizmente. E depois, quando o tribunal da igreja vai examinar aquele matrimônio, percebe: vocês não estão casados. Vocês são solteiros e pensam que estão casados. Porque no ato da celebração, faltou preencher alguma exigência que vocês nem se deram conta e que o padre também não sabia. Então vocês são solteiros, vocês não são casados. Isso é declarar nulo. Nem sequer houve casamento. Como é que vai anular casamento se no casamento nem existiu? Isso sim, pode acontecer e tem acontecido muito. Mas uma vez que o matrimônio é 100% válido, a cerimônia realmente surtiu efeito, então só a morte separa. É nesse contexto que Jesus está combatendo o divórcio no tempo dele. Divórcio que Moisés suportava, permitia, tolerava. Quem abandonar sua esposa e casar com outra comete adultério. Por quê? Porque o vínculo matrimonial religioso permanece. Em muitos casos, pode haver um afastamento de corpos, principalmente quando, não somente, mas principalmente quando uma das partes já faz até ameaça de morte para a outra. Infelizmente acontece muito também. Então é permitido que haja um afastamento, vá morar em outro lugar, distante inclusive, mas sem contrair vínculo com mais ninguém, porque você permanece casado com aquela outra parte. O que eu disse aqui é apenas uma provocação para dizer a vocês que a igreja é mãe. Ela é muito compreensiva. Não é tão carrasca assim como tanta gente pensa, não. Não é. Nós não podemos aqui entrar em cada situação, em cada complicação, senão pregaríamos aqui até meio-dia, quem sabe até o final da tarde. Cada caso é um caso. Mas, como já disse antes, o que nos interessa é focalizar a pessoa de Jesus como sendo aquele que veio restaurar todas as coisas e, de fato, restaurou sim. Essa restauração, esta santificação, esta salvação, ela vai se expandindo na medida da conversão de cada um de nós, porque entra em cena nosso livre-arbítrio, a nossa aceitação da ação de Jesus Cristo
em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.